Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E olha só, pessoal, hoje o nosso protagonista é o coração. Pois é, e ele tem grandes motivos para isso. Afinal de contas, você sabia que nesse período de inverno os casos de infarto aumentam? Pois é. Quando as temperaturas caem, pessoal, é preciso ficar mais atento, principalmente as pessoas que já sofrem com qualquer condição cardiovascular. E nós iremos desvendar através de mitos e verdades quais são os sintomas, os fatores de risco, as pessoas que são mais acometidas, se são homens, se são mulheres, as formas de tratamento e principalmente as formas de prevenção. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é relevante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque como eu falo aqui todas as tardes, informação boa é informação compartilhada. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta através do 0 Operadora 11 3337 5886. Entra lá e manda pra gente a sua dúvida ou o seu relato, porque eu tenho certeza que vai enriquecer demais o nosso bate-papo. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consulta ao Dr. Hit TV. Esse, pessoal, é o nosso endereço lá no Insta. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual desses hábitos pode ser mais perigoso para quem tem predisposição a problemas cardíacos? Tomar banho quente demais logo ao acordar, exagerar em pratos típicos pesados e ricos em gordura, dormir demais e reduzir drasticamente a atividade física, ou evitar sair de casa e se expor ao sol ali por vários dias. Entra lá, clica na alternativa Queremos Demais, a sua participação. Vou te apresentar agora o nosso convidado de hoje, na tela. Gabriel Dorro, cardiologista, com 10 anos de experiência na área da cardiologia, escolheu a medicina movido pela curiosidade em compreender a fundo o funcionamento do corpo. Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado a oferecer um cuidado ético, técnico e também centrado no paciente. Entre os desafios que encara diariamente, destaca a necessidade constante de atualização científica e a responsabilidade de tomar sempre as melhores decisões para cada caso, com seriedade e compromisso com a saúde cardiovascular. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Consulta, doutor. Obrigado pelo convite de estar aqui. E você, doutor, é especialista em infarto, é isso? Sim, é verdade. Depois da cardiologia, eu acabei ficando um ano a mais na USP, que foi onde eu estudei, fazendo um fellow, um estudo aprofundado de aterosclerose. Aterosclerose, nome feio, nome técnico, nada mais é que a formação de placa de gordura nas artérias do coração. E é isso que dá infarto, é isso que dá boa parte dos AVCs. Eu acabo brincando às vezes que eu me especializei em feijão com arroz, porque isso, mais ou menos, é o básico da cardiologia, é o feijão com arroz da cardiologia. Olha só, gente, que interessante. Doutor, hoje nós temos um grande desafio, que é desvendar as questões com relação à saúde do nosso coração, principalmente nesse período de inverno, que muitas pessoas têm dúvidas, muitos especialistas acendem aí o alerta e a gente fica na dúvida em saber quem está correndo mais risco, o que a gente pode fazer e principalmente para nos defender com relação a essa prevenção, quais são os cuidados que a gente tem que tomar. E esse nosso desafio vai ser cumprido através de mito ou verdade. Topa esse desafio com a gente? Bora lá. Bora lá, então. Vamos ao nosso primeiro mito ou verdade. Na tela. O frio aumenta os riscos de infarto. Mito ou verdade? Dani, isso é verdade. A gente nota, quando a gente olha as estatísticas de infarto, que existe um aumento de infarto nos períodos de inverno. Tem um estudo aqui da cidade de São Paulo que chegou a descrever um aumento de 30% na taxa de infarto nos meses de frio. É engraçado que em outros países essas taxas acabam variando um pouco. Tem um estudo canadense que mostra um dado muito interessante. A cada 10 graus de temperatura que se cai, aumenta-se o risco em 7% de ter um infarto. Olha só, é um aumento considerável. É considerável. Explica pra gente o que acontece no nosso corpo quando as temperaturas caem, principalmente com relação ao nosso coração, a todo esse sistema cardiovascular. Perfeito.
Quando a temperatura cai, seu corpo precisa manter a temperatura interna. E para isso, ele acaba liberando um pouco mais de adrenalina, que tem alguns efeitos no sistema cardiovascular, como, por exemplo, aumentar a pressão arterial. A gente sabe que a adrenalina acaba aumentando um pouco a pressão arterial e é comum que os pacientes no frio tenham a sua pressão um pouco mais alta. Um outro efeito dessa adrenalina é o que a gente chama, no termo técnico, de vasoconstricção. Vasoconstricção nada mais é que um apertamento do vaso. É como se o vaso fosse uma mangueira e ela fica mais estreita. E isso acaba dificultando um pouco a passagem do sangue e acaba também aumentando a pressão arterial. Olha só, gente, que interessante essa explicação, inclusive facilitou e muito a nossa compreensão a respeito do efeito do frio no nosso corpo. Vamos ao nosso próximo mito ou verdade, na tela. Homens infartam mais do que as mulheres. Mito ou verdade? Essa é uma polêmica. Essa é polêmica e eu estaria sendo impreciso se eu falasse que é mito e eu também estaria errado se eu falasse que é verdade. E agora? Eu preciso relativizar essa conversa porque não é tão simples. Tá. Quando a gente olha os dados científicos, a gente observa que os homens, sim, eles têm uma taxa de infarto maior do que as mulheres. Mas essa taxa de infarto é maior na população um pouco mais jovem. A partir dos 60 anos, essa relação se inverte e as mulheres passam a ter mais infarto do que os homens. Então, mais novo, talvez o homem tenha um risco maior de infarto, mais velho, mulher, um risco maior de ter um infarto. Os motivos pelos quais a gente observa essa discrepância ainda não são totalmente entendidos. Algumas teorias tentam justificar. A primeira delas é do colesterol. Normalmente o homem tem os níveis de colesteróis mais alto e mais precocemente do que as mulheres. Isso tem a ver com o estilo de vida? Também. Tá. Também tem a ver com o estilo de vida, mas acho que essa seja uma característica talvez mais do homem mesmo, como ser masculino ali, testosterona. E o colesterol é um grande fator de risco para doença cardiovascular, para formação de placa de gordura e para infarto. Tá. Existe um marco na vida da mulher que é a menopausa. E depois que ela entra na menopausa, ela começa a ter o colesterol mais aumentado. E isso talvez justifique o fato de ela, depois que entra nessa faixa etária mais velha, ter mais infarto que os homens. Existem alguns outros detalhes também, como, por exemplo, controle médico. Queira ou não, a mulher costuma passar mais no médico. Ainda que ela só vá no ginecologista, mas no mínimo mede a pressão e acaba pedindo uns exames. Esse rastreio... Faz um rastreio. Se Define tem alguma tudo. coisa eventualmente muito torta, o ginecologista já encaminha, já trata, ele já toma alguma medida para controlar fatores de risco. O homem, às vezes, ele é meio turrão. Ele não vai no médico, ele não gosta de ir no médico, fala, não gosto de ir no médico. E às vezes ele só vai quando está sentindo. Fato. E nós sabemos que a maior parte dos fatores de risco, como por exemplo colesterol, hipertensão e diabetes, são assintomáticos. Eles não sentem nada, então não teriam motivos para ir em consulta. E às vezes está tudo desorganizado ali, ele nem sabe o que está acontecendo. Passa anos ali convivendo com essas questões sem tomar o menor cuidado. Exato. Essa pode ser uma outra forma de se entender o porquê os homens acabam tendo mais infarto que as mulheres quando mais novos. Existem algumas outras teorias que são relacionadas ao próprio hormônio masculino, a testosterona. A gente sabe que a testosterona, ela pode sim aumentar o risco de infarto. Já tem estudos comparando usuários de testosterona com pessoas que não usaram e observou-se que aumenta o risco de infarto em até 3 vezes. Então pode ter alguma coisa genética relacionada ao próprio estado masculino, mas também pode ter alterações comportamentais, culturais, que favoreçam o homem ter um infarto mais novo e a mulher ter um infarto quando mais velha. Aí eu queria te perguntar, com relação a essa mulher que enfrenta então essa fase da menopausa, a reposição hormonal pode ser um fator de risco para infarto ou não necessariamente pelo contrário? Dani, você fez uma excelente pergunta. Vamos lá.
esse assunto também é um pouco polêmico e hoje em dia a gente entende que a reposição hormonal para benefício de proteção cardiovascular não tem validade. Não tem validade? Não tem validade. Tem um grande estudo chamado WHI que mostrou isso. Inclusive, a reposição hormonal ela pode aumentar o risco de AVC, de eventos trombóticos. Existe sim a grande recomendação da reposição hormonal para a mulher para tratar sintomas de déficit de hormônio, como, por exemplo, aqueles fogachos, aqueles calores intensos, às vezes uma sensação de irritabilidade, noite mal dormida. Então, essa é, pelo menos, a recomendação mais formal da terapia de reposição hormonal. Melhorar sintomas, sim. Para melhorar desfecho cardiovascular, a princípio, não. Olha só, pessoal, que interessantíssimo. Temos aqui já a perguntinha da nossa audiência, pergunta do Anderson Lima, 45 anos aqui de São Paulo. Anderson, seja muito bem-vindo à sua consulta. Trabalho como motoboy, enfrento o frio nas ruas todos os dias. Existe algum risco maior para o coração por causa dessa exposição prolongada ao frio? Anderson, tudo bem? Excelente pergunta. Olha, a grande evidência é da queda de temperatura, não é necessariamente da temperatura constantemente baixa. Se fosse a temperatura constantemente baixa, os países dos polos, aqueles que estão lá muito no norte ou muito no sul, acabariam tendo taxas de infarto maiores e não é verdade isso daí. O que eu te recomendo é que você continue o seu trabalho, faça as coisas que você tem que fazer, se proteja do frio, também não vai ficar passando frio, mas acima de tudo, acompanhe o médico. Veja se a sua pressão arterial está bem controlada. Veja se você tem alguma coisa para diabetes, pré-diabetes. Se o seu colesterol está em valores adequados. Pelo amor de Deus, evita fumar e tente, obviamente, manter uma dieta adequada e fazer exercícios físicos de tal modo que a gente, no mínimo, evite a obesidade. Aí você vai estar muito mais seguro na prevenção de um infarto. Anderson, muito obrigada, viu, por trazer para a gente um pouquinho do seu relato, da sua pergunta, porque enriqueceu demais o nosso bate-papo. Como eu sempre falo aqui, a participação do nosso público é muito importante. Agora, doutora, a gente separou uma telinha com algumas das doenças que mais se agravam no inverno. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre cada uma delas, quais são os fatores de risco, quem mais é acometido, se são homens, se são mulheres, enfim, para você explicar um pouco sobre cada uma delas na nossa tela. Então, temos aqui infarto, angina, isquemia, arritmia, acidente vascular cerebral. Explica um pouquinho para a gente sobre cada uma dessas doenças que elas são, de fato, elas viram fatores de risco no inverno? Sim. Então, vamos lá, vamos uma por uma. Infarto é a obstrução aguda de um vaso. Então, é um evento agudo que, sim, eu falei agora há pouco, é agravada pela queda de temperatura. A angina é a prima do infarto. No fundo, eles fazem parte da mesma doença. Só que a angina é a dor no peito e ela tem algumas características tradicionais, que é a dor desencadeada por esforço ou estresse emocional, que melhora com repouso ou eventualmente com umas medicações chamadas de nitrato. Essa é a classificação mais tradicional de angina. E ela significa que você tem ali o vaso e você tem uma placa de gordura que limita o fluxo. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma placa que limita o fluxo, mas não entope, porque se tivesse entupido de uma vez era infarto. Então, para passar sangue ali quando você está em repouso, belezinha, você não sente nada. Eventualmente, se você faz o exercício físico e você precisa de mais sangue, aí você já não consegue aumentar a quantidade de sangue que o coração precisa e às vezes dói o peito, às vezes sente falta de ar. A angina, ela é um pouco agravada sim no frio, porque lembra que eu falei que o vaso ele dá uma fechada? Se ele já tem uma pedra de placa de gordura aqui no meio do caminho e ele fecha mais um pouquinho, o buraco fica mais estreito. E aí eventualmente pode faltar sangue e pode se manifestar com sintomas de dor no peito e falta de ar, principalmente. Qual que era o próximo? Isquemia. Isquemia é um conceito que está por trás disso. É uma balança entre o tanto de sangue que o músculo está precisando e o tanto que você está dando.
Se o músculo pede mais do que você dá, ele está em isquemia. E a isquemia pode sim ser agravada no frio. E a isquemia faz parte da angina e do infarto também, porque nas duas condições você tem falta de sangue para o músculo do coração. Arritmia. A arritmia não costuma ser agravada no frio. Se você não sabe o que é arritmia, é qualquer distúrbio de batimento. O coração, ele tem uma batida regular. Tum, tum, tum. Se ele começa a bater feito um samba doido, começa a ele pode ter entrado numa arritmia, e existe arritmias que aceleram, igual esse samba que eu falei, e existe arritmia que o coração bate muito devagar, fica lá quase parando, que também tem a sua importância. Mas a arritmia não costuma ser influenciada pela variação de temperatura. Perfeito. Acho que faltou AVC, né? E AVC, exatamente. Acidente vascular cerebral. O AVC depende muito da causa que ele foi, porque eventualmente você pode ter uma placa de gordura que se desprende, você pode ter sequela de hipertensão dentro da cabeça, você pode ter um coágulo, um trombo que se forma dentro do coração e navega até a cabeça. Algumas causas de AVC são um pouco influenciadas pela variação de temperatura, mas isso é bem menor comparado com relação ao infarto. E com relação ao horário, existe um horário onde esse risco é maior tanto para o infarto quanto para o AVC? Sim, excelente pergunta, Dani. Sim, para o infarto é pela manhã. Tá. Normalmente na manhã você tem, ao acordar, a liberação no sangue de uma grande quantidade de cortisol e, consequentemente, de adrenalina. Esse combo, essa mistura, pode criar um cenário favorável ao surgimento, à estabilização de alguma placa de gordura, de alguma estrutura que está ali meio pendurada dentro do coração. Perfeito. Olha só, gente. Vocês viram imagens de João Capellini compondo aqui o nosso bate-papo, trazendo o coração como centro da nossa conversa. Vamos continuar, então, seguir com o nosso mito ou verdade. Próximo mito ou verdade na nossa tela. Dor no peito é o único sintoma de infarto. Mito ou verdade? Mito, pelo amor de Deus, não esperem só ter dor no peito para achar que é infarto. Primeiro que infarto, ele pode doer o peito, obviamente, né? Dói o peito, essa é a manifestação mais tradicional. Eventualmente, ele pode doer os braços ou apenas o braço esquerdo, a região da mandíbula e até a boca do estômago. Você sabe que uma vez eu atendi um paciente quando eu estava no pronto-socorro e ele se queixou de que estava com dor na mandíbula. Ele era um homem mais velho, diabético, e você batia o olho e já via que ele era obeso. E ele estava assim, fazendo os movimentos, tá apertando a minha mandíbula, doutor. E eu perguntei, poxa, mas você teve um trauma, aconteceu alguma coisa, você tem problema de ATM? E na história não tinha nada que chamasse atenção para algo local. Aí eu falei, por favor, deita aqui, deixa eu fazer um eletrocardiograma em você, só para descartar, né? Não é que ele estava infartando? Apresentou com dor na mandíbula. Então, se você sentir dor na mandíbula e está achando estranho, vai ao pronto-socorro. Olha só. Além disso, existem outros sintomas que também podem significar um infarto, como, por exemplo, falta de ar. Às vezes o coração está ali pifando, porque está infartando, e a pessoa não sente dor. Principalmente mulher, diabético e paciente muito idoso. A manifestação é falta de ar, porque começa a meio que dar água no pulmão por não conseguir bombear aquele sangue. Então, se eventualmente você sentir uma falta de ar súbita, isso pode significar infarto. Existem outras manifestações que são menos comuns, mas é importante eu avisá-los, como, por exemplo, desmaio. Desmaiou e tá estranho, vai ao pronto-socorro. Existem manifestações mais silenciosas? Sim. Quais são elas? Existe o infarto que a gente chama de infarto silencioso. Isso é uma análise que a gente descobre em consulta olhando para trás. O paciente chega no seu consultório ou eventualmente no hospital por qualquer queixa, por qualquer motivo, pode ser até check-up. E quando você olha os exames dele, você fala, opa,
tem artéria fechada aqui. Aí você pergunta na história, ele não se lembra de ter tido infarto. E quando a gente se aprofunda na investigação, a gente vê que tem sim uma artéria fechada. Ele pode ter sentido alguma dor que às vezes ele menosprezou, falou, não, é gases, não é nada que eu estou sentindo, e ter sido um infarto, e ele teve sorte de sobreviver a esse infarto e está ali agora, ou eventualmente ele pode realmente não ter sentido absolutamente nada. E você falou sobre esse gap, né? Esse tempo entre o infarto silencioso e a ida desse paciente ao médico. O que geralmente costuma levá-lo ao médico? Algum efeito colateral, algum desdobramento desse infarto? Ou, de repente, só, de fato, uma visita de rotina? Os dois, Dani. Os dois. Às vezes o paciente infarta e dos que sobrevivem, um dos grandes problemas é ficar com o coração fraco ou perder uma capacidade de bombeamento do coração. E isso se manifestar como um cansaço, uma intolerância, principalmente aos esforços. E aí ele vai para entender o cansaço. Eventualmente, esse infarto pode ter matado parte do coração. E essa parte que morreu, às vezes cicatriza. E essa cicatriz pode ser um foco, pode ser um ninho de arritmia. Então, às vezes, ele vai no consultório por causa de arritmia e aí você olha, você fala, isso me parece sequela de um infarto. Às vezes não, às vezes ele vai só como check-up ou avaliação de rotina. Olha só, gente, que interessante. Eu, de fato, realmente não sabia que era possível a gente sofrer um infarto extremamente silencioso e vir a descobrir isso tempos depois. Vamos conferir, pessoal, mais uma perguntinha aqui do nosso público. Jorge Henrique, de Curitiba, Paraná. Seja muito bem-vindo, Jorge, à sua consulta. Tenho histórico de infarto na família, eu sinto dores no peito com mais frequência nos dias frios. O frio pode, de fato, provocar problemas cardíacos ou é só uma impressão que eu tenho? Jorge, perdão. Jorge Henrique. Jorge Henrique, olha, o frio pode piorar, a angina pode piorar a dor no peito. Você com essa história familiar, eu espero que você esteja acompanhando muito regularmente com o seu médico. E essa dor no peito chama muita atenção, porque isso pode ser um sinal de que tem alguma artéria entupida dentro do seu coração. E não é legal você ficar, primeiro, tendo sintoma e, segundo, exposto a um risco de eventualmente ter um infarto e ter alguma sequela mais grave desse infarto, eventualmente até falecer. Olha só, gente. Como diferenciar, doutor, uma dor muscular, pegando aqui um gancho na pergunta do Jorge Henrique, como diferenciar uma dor muscular de uma dor cardíaca? Olha, Dani, isso não é tão simples. E assim, eu vou dar algumas dicas, mas eu sempre aconselho procurar um profissional que eventualmente tenha experiência com o entendimento de dor torácica e possa fazer alguns exames. Mas vamos lá. A dor muscular, normalmente ela está inserida num contexto, eventualmente, de um esforço físico. História comum, aquele menino de 17 anos, começou a fazer academia, foi lá com os amigos, mandou peso no supino, até para mostrar que tem força. Dia seguinte, ele não consegue relar a mão no tórax, que a lágrima quase escorre. Esse está fácil. Esse aí, qualquer um imaginaria que é uma doença muscular. A dor muscular, ela normalmente piora com a movimentação da estrutura. E ela também piora com a palpação. Então, se apertou e doeu, é mais provável que seja muscular. Um dado interessante do estudo é que em 7% dos infartos tem dor à palpação. Por isso que eu não consigo dar certeza, apertou, doeu, não é infarto. Pode ser menos provável. O infarto, tradicionalmente, ele é uma dor espalhada. Ele é uma dor que você não consegue colocar o dedo onde quer. Então, quando o paciente fala, tô com dor aqui, ó, tum, ou faz aqui, tum, o médico já fica mais tranquilo. Ele fala, não tá aparecendo uma dor típica de infarto. Quando ele chega com a dor assim espalhada, que ele não sabe precisamente identificar onde é, aí chama mais atenção, porque isso é dor de órgão interno. Quer ver vocês saberem como que é uma dor de órgão interno? Acho que todo mundo já teve uma dor de barriga. E quando dói a barriga, dói aqui no pé da barriga.
E a gente não consegue falar, ó, tá doendo aqui ou tá doendo aqui. Você fala assim, ó, tá doendo na minha barriga. É mais ou menos assim no coração. Que bacana, gente, essa descrição. Ficou fácil para a gente identificar aí o que é uma dor de órgão. Isso. Gostei desse termo. E aí, então, agora eu vou trazer uma outra questão, porque muitas pessoas, às vezes, confundem, gente, uma dor do que seria um infarto com uma crise de ansiedade. Quantas pessoas não apareceram já em pronto-socorro, na emergência, com uma crise de ansiedade achando que estavam infartando? Muitas, Dani. Muitas. Eu lembro que uma vez eu era plantonista no hospital e o enfermeiro, eu estava como plantão de cardio, o enfermeiro falou, presta atenção, doutor, agora de noite vai começar a chegar um monte de paciente com queixa de dor torácica, que ao final da avaliação, muito provavelmente, você vai acabar dando o diagnóstico de ansiedade. E é bastante comum, porque a ansiedade pode dar qualquer sintoma. E dor no peito é um deles. E, inclusive, é um dos mais tradicionais, assim como dor no estômago e, eventualmente, outros sintomas. É difícil eu te explicar como que é o que não é a dor de infarto e a dor de ansiedade. Na dúvida, vai para o pronto-socorro, seja atendido, roda pelo menos um eletrocardiograma ali para ficar tranquilo e excluir que seja infarto. Sabe uma coisa interessante, Dani, com relação à dor torácica e pronto-socorro, que eu sempre falei isso? Tem dado científico mostrando que até 50% dos pacientes com dor torácica não tem diagnóstico ao final da avaliação. Eu não vejo um problema, apesar desse número chamar a atenção. Porque dor torácica não é fácil. Tem uma lista desse tamanho de doenças que pode dar dor no peito. Então, como médico, eu sempre estou mais interessado na segurança do paciente. E, portanto, é fundamental eu saber falar o que não é. Porque você vai lá com dor no peito... Por exclusão. Exato. Eu falo assim, ó, eu posso não saber o que é, mas eu sei que não é um infarto, não é uma dissecção de aorta, não é uma embolia de pulmão, não é um pneumotórax, uma miocardite, uma doença grave que vai ter algum prejuízo num futuro próximo para você. Se é gases, dor muscular, eventualmente até um refluxo ou de origem psicogênica, não vai ter tanto prejuízo ficar sem o diagnóstico, pelo menos no futuro precoce. E aí eu queria saber uma outra questão. Pode existir uma crise de ansiedade tão forte, tão intensa, que leve de fato a um infarto? Poder pode, mas eu vou ser bem honesto que eu nunca vi. Uma coisa que me chamou... Porque assim, a ansiedade libera adrenalina e eventualmente a adrenalina pode fazer ter um infarto, sim. Então pode. Nessa história de liberar adrenalina, eu lembro que uma vez também eu vi um caso que eu jamais vou esquecer. O paciente, tadinho, ele estava mexendo com um tanque de um ácido, eu acho que era ácido clorídrico, e teve um vazamento, uma mini explosão ali, não foi uma explosão grande, que jogou o ácido nele. Nossa. E teve queimadura no corpo inteiro. E ele foi para um pronto-socorro, assim, trazido pela ambulância, urrando de dor e a gente dando medicação potente para tentar controlar o sintoma, fazendo soro para hidratar. E, a princípio, conseguimos controlar a dor dele e fazer o tratamento ali para as queimaduras. E em um dado momento ele começa a se queixar. Tá doendo o meu peito agora. Só o peito. Eu falei, não acredito. Ai. A gente foi lá e fez eletrocardiograma nele. Não é que ele infartou? Tadinho. Olha só, mas devido a toda essa condição que ele estava vivendo, então uma eu dor acho que extrema. isso foi um gatilho ali para ele ter infartado. Olha só, gente, é o nosso corpo, mas eu acho que o que fica desse trecho aqui do que a gente está conversando é que na dúvida, não é, doutor? Se é crise de ansiedade, se é um momento, né, prevendo um infarto, o importante é buscar o pronto-socorro. Exato, não queira se Mas vale pecar pelo excesso. Ah, vai tomar um chá de cadeira, demora em qualquer hospital, mas pelo menos você vai ficar seguro de que não tem pelo menos nada sério acontecendo. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência. Maria do Carmo, de Campos de Jordão, aqui de São Paulo. Sou hipertensa e percebo que no inverno a minha pressão parece descontrolar ali mais fácil. Isso pode afetar o meu coração? Devo redobrar os cuidados com relação a ela? Sim, isso é bem comum. Como eu havia falado, o frio às vezes faz com que a pressão aumente. E é comum o paciente descontrolar um pouco a pressão nesse período.
Aí ele precisa acompanhar com o médico, ter certeza de que realmente a pressão está mais alta, aí o médico vai tomar as medidas. E o contrário, sabe que também é verdade? Às vezes, períodos de muito quente, muito calor, alguns pacientes, principalmente os mais idosos, começam a ter sintoma de pressão baixa. Porque da mesma forma que o frio estreita o vaso, o calor abre o vaso. E aí você pode ter uma queda de pressão, manifestada às vezes como uma tontura ao levantar, eventualmente até um desmaio. Às vezes está de pé e desmaia. Olha só, gente, que interessante a influência da temperatura nesse nosso corpo, né? Pessoal, tá gostando aqui do nosso bate-papo? Estamos falando, é claro, sobre como cuidar do nosso coração em meio a essas baixas temperaturas do inverno. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais mito ou verdade. Estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar nesse exato momento, o bate-papo hoje, pessoal, é sobre a saúde do nosso coração nesse período aqui do inverno. Você sabia que neste período de inverno, com as baixas temperaturas, os casos de infarto aumentam? E a gente está batendo um papo aqui sobre tudo isso. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos levar informação de qualidade para quem precisa dela. Além disso, também te convido a participar aqui do nosso bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Não deixe de participar, corre lá no Instagram, digita lá, consulta ao Doutor Hit TV. Se você ainda não nos segue, passe a nos seguir, por favor. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você hoje. Qual desses hábitos pode ser mais perigoso para quem tem predisposição a problemas cardíacos? Tomar banho quente demais logo ao acordar, exagerar em pratos típicos, pesados, aqueles ricos em gordura, dormir demais e reduzir drasticamente a atividade física ou evitar sair de casa e se expor ao sol por vários dias. Clica lá na alternativa que a gente vai entender se esses comportamentos podem colocar o nosso coração em risco ou não. Daqui a pouquinho a gente vai saber o resultado aí dessa enquete, combinado? Para quem chegou agora, o bate-papo está acontecendo com o cardiologista, Dr. Gabriel Dorro. Aproveita, é claro, para agradecer aqui a sua presença, que está aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Eu que agradeço estar aqui. E vamos então seguir aqui no nosso bate-papo para a gente desvendar aí quais são os mitos e verdades, antes da gente voltar então para mais um mito ou verdade. Gostaria de saber, doutor, porque a gente estava falando um pouquinho antes do intervalo, sobre como identificar o que pode ser uma crise de ansiedade, o que de fato pode ser aí podem ser aí sinais de infarto. E aí eu queria saber, então, quais são os exames tradicionais, os exames clássicos que precisam ser feitos, que trazem essa informação? Excelente, Dani. A gente precisa da avaliação clínica. A avaliação clínica ela é composta por dados de exame físico, de história e de exames complementares. O que chama atenção na história, obviamente, se a pessoa tem sintoma ou não, mas vamos colocar que alguém aqui que está assistindo no cenário da prevenção, não tem nada. Então a gente atenta para antecedentes como hipertensão, diabetes, como problemas de colesterol, história de infarto precoce na família. Isso é bem relevante e isso aumenta o risco cardiovascular. Com o exame físico, o médico mede a pressão, pesa, vê circunferência abdominal. Atenção, circunferência abdominal, que ela é um marcador de risco cardiovascular. Você quer uma continha fácil para saber se a tua barriga está certa ou não está? Quero. Ela tem que ter menos da metade da sua altura. Então vamos supor que você assistindo tem 1,60. Você tem que ter menos de 80 centímetros de barriga, aqui mais ou menos na altura do umbigo. E para a parte de exames complementares, aí varia um pouco de caso para caso, mas o que eu acho que é o básico, o feijão com arroz, que todo mundo deve, no mínimo, ter, é a avaliação do seu colesterol, avaliação da sua glicemia, da sua diabetes, da função dos rins.
Você sabe que recentemente foi publicado um texto no Jornal Europeu de Cardiologia que sugere que pelo menos todo mundo tem que ter, pensando em infarto, 3 exames que são básicos. O primeiro deles é o colesterol. O colesterol é clássico, a gente já sabe que ele é fator de risco para doença cardiovascular e a gente nem discute mais isso, a gente só discute como baixar mais ele. Tá. O segundo é a proteína C reativa, apelidada de PCR. A inflamação é medida através dessa PCR. E a inflamação é um dos fatores de risco para a formação de placa de gordura e para infarto. Então, aqueles pacientes que têm uma inflamação crônica, não alta, nada gritante, mas está sempre um pouquinho inflamado todo dia, eles têm mais risco cardiovascular. Olha que interessante. E um outro exame que está vindo aí, hypado na cardiologia, está em alta, é a lipoproteína A. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse exame. Ele é um colesterol diferente, um colesterol terrível, que ele, só para você ter dimensão, ele tem a capacidade 6 vezes maior de gerar placa de gordura e infarto do que o próprio LDL, que é o colesterol ruim. Então, ele é um colesterol muito chatinho, que é importante saber se você tem esse colesterol aumentado, porque ele vai implicar um risco cardiovascular maior. Então, temos esses 3, colesterol, lipoproteína A e proteína C reativa. Olha aí, gente, anotado. Quando você for no seu médico, você já pede esses exames aí na sua listinha. Por falar em ir ao médico, você até comentou isso no início aqui do nosso bate-papo, sobre as mulheres já irem ao ginecologista mais cedo, né? A gente costuma ir ao dentista e tudo mais, mas te pergunto, você que está me assistindo, quanto tempo faz que você foi no cardiologista? Aliás, você já foi a um cardiologista? Porque muitas pessoas, doutor, costumam ir a um cardiologista naquele período ali de pré-cirurgia, para conseguir o laudo para poder operar com tranquilidade. Poucas pessoas sabem da importância e eu aproveito para te perguntar qual é a idade ideal para ir ao cardiologista, a periodicidade disso. Perfeito. Se você é uma pessoa rígida e não tem nenhum problema gritante de saúde, eu acho que esse número é 30. Ou seja, a partir dos 30 anos de idade, é importante que você vá a um cardiologista, minimamente para fazer uma avaliação, ver se não tem uma hipertensão descontrolada, um colesterol que está torto, um diabetes não diagnosticado, eventualmente um pré-diabetes. E, a partir daí, traçar os tratamentos, as medidas para evitar o risco de um infarto futuro. Perfeito. Anotado aí de novo, pessoal? Estamos só pegando insights valiosíssimos hoje. Queria saber sobre os desafios do diagnóstico de qualquer condição cardíaca e o que representa um diagnóstico tardio. Perfeito. Os desafios. Eu acho que todo diagnóstico começa com uma boa história. Tá. Então, o médico tem que conhecer bem o paciente, entender os sintomas a fundo, a história do paciente. Aí, o médico cardiologista hoje tem, assim, um mundaréu de exames. Ele basicamente tem que saber selecionar os exames corretos para fazer o diagnóstico correto e tratar o que tiver ou eventualmente excluir alguma doença. Eu não lembro, Dani, qual que foi a segunda pergunta? Perdão. O que representa um diagnóstico tardio? O diagnóstico tardio pode ser catastrófico na cardiologia. Tá. Eventualmente a pessoa tem alguma doença e a gente sabe que na cardio existem algumas doenças que são traiçoeiras, acabam levando até para a morte e às vezes a primeira manifestação é a morte. Então o diagnóstico tardio pode ser catastrófico. Perfeito. Existe um outro dado, eu gostei que o doutor adora trazer dados para a gente, porque acho que torna o nosso bate-papo e o nosso assunto mais fácil de ser entendido. Que 80% das mortes poderiam ser evitadas, as mortes por doenças cardiovasculares, só com mudança no estilo de vida? É verdade, é verdade. A gente sabe, né, que alguns fatores de risco são muito bem controlados com mudanças de estilo de vida. Por exemplo, hipertensão. Um dado da literatura que mostra grande impacto na redução da pressão arterial é perda de peso.
Então, às vezes, o cara tá meio gordinho ali, ele entra num plano de dieta, de atividade física, e ele consegue reduzir a sua pressão arterial. Da mesma forma, o diabetes começa a melhorar a quantidade de músculo, porque músculo é importante para combater diabetes. O músculo, ele capta aquela glicose em excesso que está na circulação. Então, se você tem mais músculo, você tem menos risco de ter diabetes. Outra coisa que está na moda e que me deixa irritado, cigarro. As pessoas hoje ainda fumam, elas fumam talvez um pouco mais de cigarro eletrônico, que antigamente quase nem tinha. Eu queria te perguntar, até com relação a isso, né? Porque muitas pessoas recorreram ao cigarro eletrônico por acharem que ele é mais saudável. E isso está se mostrando exatamente o oposto. Não é seguro fumar cigarro eletrônico. Eu desaconselho veementemente qualquer tipo de tabagismo. Esse talvez seja uma das medidas que pode ter mais impacto na redução de doença cardiovascular. A cessação do tabagismo, seja ele o cigarro de papel, aquele fumo de povo do sítio, né? Aquele cigarro de palha, que eventualmente entrou na cidade urbana mais recentemente, os cigarros eletrônicos, nada está liberado pela cardiologia. E faz muito mal, é importante a gente reforçar esse alerta, porque quando a gente fala sobre saúde do coração e do corpo inteiro, na verdade, o cigarro ele precisa ficar e muito de fora. Um outro dado, esse é um pouco mais polêmico, é o álcool. Existe uma relação controversa de álcool e coração. Mas a gente já sabe que o álcool em excesso, ele aumenta o risco de doença cardiovascular. Surgiu por muito tempo, baseados em estudos observacionais, a máxima de que uma taça de vinho faz bem para o coração. Diversos estudos, às vezes, pontuam, vira e mexe esse fato. Do ponto de vista, assim, muito técnico, científico, a gente não consegue fazer essa causalidade. Isso é uma associação. Que eles viram que pessoas que tomam, eventualmente, uma quantidade pequena de vinho, elas acabam tendo menos doença cardiovascular. A gente não sabe se é por causa do vinho em si, ou da bebida, ou se é por outros comportamentos que acompanham essas pessoas. Às vezes, o cara que gosta de tomar um vinho é o cara que come bem, faz exercício físico, e no frigir dos ovos, ele acaba estando mais protegido, mas não por causa do vinho, por causa do todo. Do todo, exatamente. Queria então aproveitar para falar sobre mais uma polêmica, antes da gente voltar para o nosso mito ou verdade, que é com relação ao consumo dos energéticos. Olha, energético está se tornando um problema. Não sei exatamente o motivo pelo qual as pessoas estão tomando tanto energético, tanto estimulante, e acaba tomando um remédio para estimular durante o dia, remédio para dormir durante a noite. Essa está sendo uma realidade aí. Exatamente. Que é difícil de defender. Os estimulantes, eles acabam estimulando também o coração. E se a pessoa eventualmente tem uma predisposição a fazer alguma arritmia, ela pode fazer arritmia. E esse é o grande perigo do excesso de estimulante para o coração. E aí, quando você junta com excesso de estimulante durante o dia e alguma ajuda aí para dormir à noite, desestimulante, aí a conta fica mais difícil ainda. Fica. Não é legal. Porque o sono também é importante para o coração. É no sono que a gente repara vários tecidos, que a gente põe a casinha em ordem, né? Você está dormindo, você vai pôr a casinha em ordem. Você vai consolidar conhecimento quando você dorme. Quando você treina, faz academia, durante a noite é um período que você tem uma reparação muscular mais intensificada. E para o coração não é diferente. A gente já tem dado na literatura que mostra que pessoas que têm problema de dormir, como a apneia do sono, acaba tendo mais descontrole da pressão arterial e mais risco de uma arritmia, que dá AVC, chamada de fibrilação atrial. Ou seja, a noite mal dormida pode ter um impacto negativo no coração. Por isso, pessoal, vamos cuidar do nosso sono. Isso Pelo sim. amor de Deus. Vamos de mais mito ou verdade na nossa tela. Então vamos lá. No frio, o corpo precisa de mais gordura. Mito ou verdade? Eu vou colocar mais como um mito, mas tem uma verdade por trás. Tá. Quando as temperaturas caem, você precisa gerar mais calor para manter a sua temperatura corporal.
e você gasta mais calorias. Então você precisa de mais calorias, não necessariamente essa caloria vai vir através da gordura, ela pode vir, por exemplo, do carboidrato. Mas é verdade que as pessoas no frio acabam tendo uma preferência maior por alimentos mais gordurosos, talvez porque proporcionalmente eles são mais calóricos. E você sente isso, né, doutor? Diz pra mim que não sou só eu que durante esse período aí de temperaturas mais baixas no inverno, a vontade de comer doce, de comer alimentos mais gordurosos aumenta de fato. De verdade, para todo mundo, inclusive para mim, tá? Que não é fácil. Vou trazer aqui, pessoal, mais uma perguntinha da nossa audiência, Denise Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tive Covid e desde então sinto o coração bater mais forte em repouso. A doença pode ter deixado alguma sequela cardíaca? Denise, pode, não sei se deixou baseado no seu relato. Muitas pessoas queixam-se de coração batendo forte e eventualmente é só uma percepção anormal, não existe nenhuma doença por trás. O Covid, sim, ele pode ter algumas sequelas, como por exemplo, ele aumenta o risco de infarto. Pega essa informação, toda infecção aumenta risco de infarto. Então, gripe aumenta risco de infarto, pneumonia aumenta risco de infarto, herpes zoster aumenta risco de infarto, isso está documentado na literatura. Mas você não teve infarto, então você já curou do Covid. O Covid também, assim como outros vírus, pode dar o que a gente chama de miocardite. O que é isso? É uma inflamação do coração. E essa inflamação do coração pode se manifestar através de sintomas de coração fraco ou de arritmia. E às vezes ter um batimento anormal. Só que essa arritmia, eu acho que não seria a percepção de batimento forte. Talvez você falaria outras coisas aí que você não falou, mas eu não vou induzir, não. Eu vou puxar um ganchinho agora com relação a essa pergunta da Denise para trazer um questionamento com relação às vacinas. Porque foi até uma recomendação da FDA que agora as vacinas passassem a conter ali na prescrição de que elas podem gerar qualquer tipo de miocardite, alteração no coração. Isso é verdade, doutor? Isso é verdade. Aqui, assim como tudo na medicina, é uma questão de proporção. Porque as pessoas, às vezes, falam, isso pode causar aquilo? Pode, mas quanto por cento? Se for 1%, eventualmente não tem tanto risco. As vacinas, elas podem causar inflamação no coração. Pelo amor de Deus, cuidado com os cortes aqui, hein? Mas, proporcionalmente, ela causa menos problema no coração do que a própria doença. Por exemplo, uma vacina do Covid pode dar miocardite, só que Covid dá mais miocardite do que a própria vacina de miocardite. Então, a questão é de números, de porcentagem. Essa porcentagem ela é mais baixa. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua explicação, doutor. E aí, voltando então a falar sobre alimentação. Queria saber quais são os alimentos que a gente precisa evitar, tirar da nossa dieta ou, de repente, reduzir muito o consumo que podem fazer mal para o coração. Ultraprocessados apenas? Vamos lá. Vamos elencar. Olha a lista, vou fazer ele já uma puxou a mão. listinha aqui. Ultraprocessados com certeza faz mal para o coração, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta a obesidade, você não está querendo aí engordar, então fuja de ultraprocessados, primeiro passo. Pensando em doença cardiovascular, mais precisamente em infarto, carne vermelha em excesso. Aquelas carnes gordurosas que são saborosas, mas fazem mal, não dá para negar. Elas aumentam. Às vezes as pessoas têm costume de comer carne, eventualmente, todo dia. Ah, eu como um bife todo dia. E talvez essa não seja uma excelente estratégia, porque ao longo da semana ela comeu 5 dias da semana carne vermelha. Ela ingeriu uma quantidade grande de colesterol. O que mais que pode impactar negativamente no coração? Queijos amarelos. O queijo Minas, aquele branquinho, tudo bem. Mas queijos amarelos têm uma quantidade muito grande de colesterol. Doces, como por exemplo sorvete e chocolate, também têm uma quantidade muito grande de gordura ruim. Perfeito. E quais são então os alimentos que a gente pode andar lado a lado, consumir sem medo, que vão ajudar a proteger o coração? Vamos lá. Saladas em geral, saladas é quase open bar, né? Lógico que a pessoa não vai comer muito, mas comer bastante salada não vai ter impacto negativo e vai ter impacto positivo.
porque ela pode ser uma aliada na redução do colesterol. Olha que bacana. Frutas, grãos, você deve comer proteína, e às vezes proteína é difícil desvencilhar de carnes, mas prefira peixes, prefira carnes magras, aves, em vez daquela carne vermelha gordurosa. E vamos então para o nosso último mito ou verdade na tela. Se estou me sentindo bem, posso interromper o uso da medicação para o coração. Mito ou verdade? Mito, mito, mito. Pelo amor de Deus, não faça isso. Muitas doenças do coração, elas são assintomáticas. Às vezes, a primeira manifestação da doença cardíaca é a morte súbita e você não vai ter oportunidade de fazer o tratamento. Então, se o médico avaliou, orientou e julgou necessário que você tome determinadas medicações, continue. Se você eventualmente acha que o seu caso clínico mudou, que você não precisa daquelas, sei lá, qualquer ideia que surgir na sua cabeça, vá em consulta, passe em avaliação médica e tenha certeza de que existe essa oportunidade de mexer no tratamento. Não faça isso da sua cabeça. Jamais mude o seu tratamento por conta própria. Vamos conferir, pessoal, juntos o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. A gente perguntou qual desses hábitos pode ser mais perigoso para quem tem predisposição a problemas cardíacos. 37% alternativa mais votada, dormir demais e reduzir a atividade física. 26% tomar banho quente demais logo ao acordar. 21% evitar sair de casa e se expor ao sol por vários dias. E 16%, última colocação, exagerar em pratos típicos, pesados e ricos em gordura. Comenta pra gente o resultado da nossa enquete. O que mais pode ter impacto negativo dessas alternativas é o exagero de pratos típicos pesados, porque você vai comer muita gordura e você vai expor todos os seus vasos sanguíneos àquela grande quantidade de gordura, eventualmente causar aí uma plaquinha de gordura, fazer com que a aterosclerose, que é a placa de gordura, instabilize, ou seja, que ela rompa, que ela rasgue e ter qualquer problema relacionado a isso. Fora isso, é você não deixar de praticar exercício físico, não é, doutor? Que acho que isso daí é muito importante. E a alternativa que falava sobre tomar banho demais logo ao acordar é mito. Esse é mito. Não vejo grande problema. O problema de você tomar banho muito quente no frio é com a pele. Porque a pele vai ficar seca e às vezes coça. É muito comum no frio, tem coceira nas costas. É pele ressecada, só isso. Doutor, queria as suas considerações finais para quem está nos assistindo. Como cuidar da saúde do nosso coração no inverno e qualquer outra estação do ano? Eu sempre gosto do básico. Eu acho que o básico funciona. Então, primeira coisa, dieta. Evite aquelas comidas que sabidamente fazem mal, ultraprocessados, excesso de carne vermelha. Aumente a ingestão de frutas, legumes e cereais. Segundo passo, atividade física. Faça atividade física regularmente e o máximo que você conseguir. Se conseguir 6 dias na semana, maravilhoso, é melhor do que 5. Terceiro passo, passe em consulta com o médico, ainda que você não esteja sentindo nada. E faça, eventualmente, a avaliação e os exames necessários. Às vezes, é uma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, um tratamento adequado e evitar uma tragédia no futuro. Eu sempre brinco que o grande sucesso do cardiologista, diferente de que muita gente acha, que é quando tá morrendo, vai lá, artéria fechada, o paciente tá para morrer, você salva, você tira e faz com que não morra. Eu acho que o sucesso do cardiologista é a história mais sem graça do mundo. Que vai lá no consultório, bate um papo, conversa, faz umas orientações, eventualmente uns exames, prescreve eventualmente uma medicação ou outra e nada acontece. Esse é o maior sucesso, a prevenção de qualidade. Doutor, muito obrigada, pela sua participação. Para você que gostou aqui do nosso bate-papo, aproveito para deixar os contatos do doutor Gabriel Dorro, cardiologista, doutor.Gabriel Dorro. Esse é o Instagram. Entra lá, começa a seguir, encaminha para ele a sua dúvida. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira, 16 horas. Esse é o nosso horário. Até mais.